Vamos lá, é com muita alegria, né, e com muita honra que eu recebi esse convite para estar aqui com vocês, amém? Eu já fui ricamente abençoada, né, eu acho que Deus, assim, preparou um banquete para mim. Eu já estou tendo esse banquete desde o aeroporto, né, Verônica? Eu vim com algumas situações que Deus sabia e Deus já me abençoou nesse local ricamente, né? Ontem a palavra tocou muito no coração, que a gente vai endurecendo o coração e Deus não quer que a gente faça isso, amém? Bem, a gente está lendo o texto de Jeremias 17, de 5 a 10, mas hoje eu vou me deter em Jeremias 5, 6, 7 e 8, tá bom? E diz assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, quem é maldito? O homem que confia no homem. Eu posso amar o homem, mas a minha confiança não tem que estar em quem? No homem. Não tem que estar no homem. Por quê? Quem confia no homem tem uma consequência. Diz assim, ó: porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Para quem vai acontecer isso? Para o homem que confia no homem. Mas, graças a Deus, está lá escrito: bendito, bendito, olha que coisa tremenda. Bendito o homem que confia em quem? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é quem? Eu estava lendo ali, ó, esperança, 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 não é verdade? Esperança, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende o quê? As suas raízes. Estende, hoje nós vamos falar sobre raízes. Estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Todas as vezes que a gente for falar em calor aqui, a gente vai estar associando a dificuldades, tá bom? Mas a sua folha fica o quê? Verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o quê? Fruto. O Salmo 1 é parecido com isso. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não ouve conselhos de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Aonde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, cuja folhagem não murcha, e no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele fizer, ele será o quê? Bem-sucedido. Tudo que ele fizer, ele vai ser bem-sucedido. Então, mas isso é para quem confia no homem? Quem confia no Senhor, cujo coração tem esperança em quem? No Senhor. O que diz a Bíblia sobre raiz? Tive uma aula, não sou professora de geografia, mas fui aprender uma porção de coisas. Eu nunca sabia como é preciosa uma plantinha, não é verdade? Minha mãe falava assim: quem não sabe cuidar de planta, não sabe cuidar de vida. Eu falei: nossa, estou ferrada, minhas plantinhas morrem. Agora eu aprendi. Eu converso com as plantinhas, ponho um nome em cada uma, certo? Aquela discípula que dá muito trabalho, eu chamo assim, daquela, falo lá, você é fulano. E aí molho mais, tenho mais paciência. Aprendi, não é só você que aprendeu com a sua mãe. Mãe é uma bênção na nossa vida, não é verdade? Bem, a primeira, e em toda a Bíblia, interessante como em toda a Bíblia, ele diz que ele é o quê? O agricultor, a videira, né? Ele vai falando de plantio o tempo inteiro. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Não é verdade? Dá a impressão que o mundo é uma grande o quê? Ela sabe melhor do que eu. Uma grande fazenda, né? Tem todo mundo que cuida, tem as áreas todas. A Bíblia fala em árvore o tempo inteiro, fala em semeadura, em raiz, em caule, em tudo, né? E aí, Jesus, a gente vai estar falando 4 aspectos. Não colei de você não, tá? Mas vai ser 4 também. Eu organizei. Então vamos lá. 4 aspectos. A primeira que ele vai falar é Jesus
a raiz de Davi. Jesus, eu pensei que fosse cantar a raiz de Davi que venceu, né? E o livro abrirá. Então vamos lá, raiz de Davi. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é pai de Davi, concorda? Obed, Jessé, está tudo ali na genealogia. E suas raízes um renovo frutificará. Quem é esse renovo? Jesus. Jesus é a raiz da tribo de Davi, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo as vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça quem? Os pobres. Os pobres são julgados por justiça no mundo corrupto? Não. Mas o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, ele vai julgar com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Forte, não é? É muito forte. Vamos lá. E outra vez Isaías diz: uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Quem são os gentios? Adivinha? Veio para os seus, para os judeus. Jesus não veio para nós. Na primeira situação, não. Ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. A saber, levanta a mão, os que creem no seu nome. Louvado seja eu, sou gentia, esperando a volta do Senhor. Amém? E você também. A referência acima está entre as mais importantes sobre o termo raiz da Bíblia. A referência mais importante é essa que a gente acabou de ler. Em toda a Bíblia Sagrada, porque se trata de uma profecia referente ao Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Que morreu e o livro abrirá. Amém? E quanto a nós, que uma vez, olha aí, de novo falando em plantação, plantados como lavoura de Deus, aprofundemos nossas raízes no solo que o Senhor nos tem plantado, para que, com efeito, mostremos para o mundo quem realmente somos. Mas para que a gente possa mostrar para o mundo quem somos, as nossas raízes têm que crescerem para baixo, estarem procurando o quê? As águas. Jesus compara: eu sou o pão da vida, eu sou a água. Aquele que beber, jamais o quê? Terá sede. Então não basta só ter raiz. As raízes precisam estar o quê? Profundas em Deus. Amém? E quanto a nós, que uma vez plantados como lavoura de Deus, aprofundemos nossas raízes no solo que o Senhor nos tem plantado. Vou repetir aqui. Para que com efeitos mostremos para o mundo que realmente eu sou herdeira de Deus. Você é herdeira de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos aqueles que tomam uma decisão com Jesus, ele passa a ser filho. Filho é herdeiro ou não é? Minha mãe morreu, a casa foi vendida agora há pouco tempo. Nossa, como aparece herdeiro. Mas só herda quem é o quê? Herdeiro, filho. Neto até entra, mas quem entra primeiro são quem? Os filhos. Entendido? E nós somos herdeiras. Amém? Herdeiras de um Deus todo-poderoso. Meu pai é Deus, né? Eu trabalho numa área perigosa. Uma vez um rapaz lá me está catando, eu falei: cara, tu sabe com quem você está falando? Ele falou: a senhora sabe com quem está falando? Eu falei: e você sabe com quem está falando? Então assim, eu falei: você não conhece o meu pai, você não sabe que é o meu pai. E eu ainda sou herdeira dele, tu está se metendo no algo que não tinha. Se eu fosse você, se arrependido. Ele falou: foi mal. Sim, a gente tem que saber quem somos em Cristo. Somos herdeiras. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais se penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. E eu sou herdeira, eu vou herdar lá o céu. Você não vai herdar? A maior herança que nós vamos herdar é a vida eterna. Amém? Vamos lá. É coisa pra caramba. Eu espero conseguir chegar no horário, tá bom? Senão eu vou ter que voltar no Rio. Vamos lá. Nossas raízes são capazes de retirar do substrato o refrigério que possa saciar a sede das nossas almas, porque a gente não sabe quem nós somos. A gente está aprofundando as nossas raízes para que ela possa retirar aquilo que a gente precisa, ou a gente fica andando atrás de cobertura, andando atrás daquele pessoal que tem unção. Você não tem. Aí eu preciso no local, mas eu já tenho a minha raiz. Tudo que eu preciso está em quem? Em Deus. Eu preciso aprofundar as minhas raízes. E além de eu ter que tirar aquilo que eu preciso das raízes, que vão procurar no Senhor lá, eu preciso ter para dar para vocês também, para aqueles que estão começando. Entendido, irmãos? Então, olha só, somos lavouras de Deus, e como lavoura de Deus, estamos produzindo frutos com polpa suficiente para matar a fome dos famintos e com suco suficiente e agradável para saciar a sede dos sedentos que estão em nossa volta. Eu fiz a unha, certo, para vir para cá, bonitona, só que a manicure me tirou um bife. E sabe, acredita, no sábado passado eu estava na Unimed, no Pará, Maranhão lá, na Unimed tirando a unha, porque eu fui levar a minha irmã, fui tirar. Nisso que eu estou tirando a unha lá, tinha 2 médicos, 3 até, e um era o que ia ser o que ia fazer o procedimento, e o outro que ia acompanhar nos instrumentos necessários para a situação. O médico estava demorando, o outro, por que será que o médico está demorando? Aí ele volta com a notícia, eu falei, nossa, nem quero mais tirar minha unha. O médico deu um tiro no ouvido, dentro do hospital. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, não é verdade? Eu falei, que notícia. O médico falou, eu nem sei se vou ter condição de tirar a sua unha. Eu falei, como é seu nome? Ele falou, Lucas. Eu falei, Lucas, louvado seja Deus pela manicure que tirou o meu bife. Em tudo dai graça. Nunca pensei que eu ia dar graça com a manicure que tirou o meu bife. O bife da minha cutícula. Eu estava na hora certa, no lugar certo. Um morreu, mas o outro nasceu. Naquele local ali, aquele médico aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É tremendo ou não é tremendo? Glória a Deus, não é? Em tudo dai graça. Então eu tenho que estar preparada. Se eu já tenho a semente, eu tenho que semear. Eu não posso guardar aquilo para mim. Entendido? Então o local que você está, você fala, Senhor, eu estou aqui por um motivo e eu quero semear, mas eu preciso ter as raízes em Ti, porque senão eu vou estar sempre para baixo, chateada, arrasada. Entendido então? Então o bife abençoado salvou uma alma. Amém? Muito tremendo. Estou aqui, eu olho para cá e falo, louvado seja Deus, né? Para nós que precisamos crescer para cima, é necessário que de igual modo cresçamos também para baixo. Então não é só crescer para cima. Crescer para cima é bom, mas eu preciso crescer para baixo, para buscar lá, no Senhor, a base que eu preciso. Amém? Minhas raízes têm que estar lá. E que estejamos enraizados em terreno fértil, às margens de ribeiros de água. Quem são os ribeiros de água? Para que assim possamos ter raízes aprofundadas. É só mediante o sistema radicular, isso aqui eu copiei, tá? Que uma planta pode absorver os elementos necessários para a vida e o crescimento. Só através desse sistema radicular. O mesmo acontece na vida cristã. Recebemos vida espiritual de Cristo quando nascemos de novo. Aqui todo mundo já declarou Jesus como Senhor? Não estou dizendo ser crente, não. Quem aqui já declarou Jesus como Senhor? Amém? Tem alguém aqui que não tenha declarado Jesus como Senhor? É muito maior do que ser evangélico. Amém? Então eu vou falar a diferença aqui, né? Quando a gente nasce de novo através do batismo, a Bíblia diz que a gente tem uma velha natureza. E quando eu declaro Jesus com Ele,
através do batismo, eu tenho uma novidade de vida. Amém? Eu nasço de novo. Você já pensou? Quem aqui namorou muito tempo? Eu namorei 7 anos e meio. Não, 8 anos e meio. Ai, meu Deus. Ganhei de você. Eu falava, nossa, esse homem não vai casar comigo. Né? Eu fiquei, mas Deus tinha um plano, tá? Ainda bem que ele não casou antes, casou no momento certo. Mas você já pensou? Uma pessoa querer namorar você, está namorando você, mas ele não assume você? A gente faz isso para o nosso Senhor. Ele cuida de nós o tempo inteiro. Mas a gente tem medo, ouvindo mentiras do diabo, dizendo que você não está pronta, que você não vai conseguir, que não é bem assim. Mas através do novo nascimento, quando eu falo, eu não quero mais dirigir a minha vida, aquele balãozinho, eu vou entregar a minha vida, que eu sei que é preciosa, para uma outra pessoa cuidar de mim. Tudo que eu fiz até agora não deu certo, ou deu certo, mas não deu da forma correta. Então eu estou entregando a minha vida a Jesus. E aí, tem o namoro que vai lá, nós vamos para o casamento, eu ia vir no dia anterior do casamento, eu ia vir depois do casamento, mas aí tem um casamento, não é verdade? E ali vocês vão firmar uma aliança. O batismo é isso. Eu estou firmando uma aliança com Deus, aquele que morreu por mim, que deu seu único filho. Eu não daria nenhuma das minhas filhas por vocês, eu sou bem sincera. Amo vocês, mas eu não conseguiria dar a vida da Daniele para morrer numa cruz, nem da Rafa. Mas Jesus fez isso. Que coisa tremenda, que amor é esse? Ele me amou, Ele te amou, a ponto de dar o único filho dele por você. E isso se chama, sabe o quê? Justificação. Nós somos justificados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém? Mas não paramos aí. Crescemos em Cristo. Isso é santificação. Quando eu digo crescer, é para baixo e para cima, tá? Esse processo resulta em uma transformação do caráter, que continua enquanto durar a vida. Deus é um Deus que não desiste de nós. Se Deus não desiste de mim, gente, Ele não desiste de vocês. Sou uma alma cansada. Mas Deus não desiste de mim. Não desiste. E não desiste também de vocês. Amém? Agora eu quero falar com vocês também a importância de ter raízes profundas. Eu estou correndo porque eu quero deixar o melhor para o final. Isso aqui é só informação, mas eu preciso chegar no final com o tempo, sem ela me mostrar a plaquinha. Então vamos lá. A importância de ter raízes profundas nos mananciais de Deus é revelada, isso aqui é importante, tá? Na inalteração da nossa vida diante de Deus, mesmo diante do calor. Eu não posso alterar, tem que ser inalterável, mesmo no calor, mesmo nas dificuldades. Entendido? Meu marido morreu há pouco tempo, sinto uma saudade daquele homem, como aquele homem faz falta, né? Se faz para vocês, imagine para mim. Logo seguinte, meu cunhado morreu, outro pastor, e foi uma sequência de morte. E se Deus não tivesse nessa hora as minhas raízes firmadas em Deus, nesse momento, eu não aguentaria. Eu não sei como uma pessoa sem Deus aguenta. É porque o Espírito Santo dá lá um socorro, não é verdade? Mas se as tuas raízes não estiverem profundas em Deus, você não consegue. Eu vou falar sobre uma árvore. E eu fiquei aprendendo sobre essa árvore. Eu falei, nossa, eu não sabia como essa árvore era importante e como Deus quer que sejamos como essa árvore. Eu não sei se vocês conhecem o cedro do Líbano. Alguém já conhece? Eu queria ver um retratozinho, não consegui, não deu tempo. Mas eu vou ver. Vamos examinar algumas características desta árvore. Ele vai falar assim, ó. O justo florescerá como a palmeira. Sempre Deus falando em árvore, em planta. Crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Só quem vai florescer é quem? Quem está plantado na casa do Senhor. Nos átrios do nosso Deus. Quem aqui tem mais de 60 anos? Eu tenho. Essa palavra é para a gente agora, tá? Tome posse. Na velhice ainda darão frutos. Amém? Nós vamos dar frutos na velhice. E se eu já gosto da vaga do idoso,
Quando eu fiz 60 anos, a coisa que eu mais gostei foi pegar a plaquinha do idoso. Eu botava prioridade, prioridade. Mas a coisa que eu mais amei é que na velhice eu vou dar fruto. E você também, colega aí de idade, após os 60, amém? Nós daremos frutos na nossa velhice, certo? Serão viçosos e vigorosos. Eu serei viçosa, eu vou ser a velhinha mais viçosa e vigorosa. E vocês também, amém? Amém? O nosso ministério não acabou. Deus tem muito tem as nossas vidas para usar, amém? Então vamos lá, Salmo 92, 12 a 14. O cedro é uma das árvores mais imponentes. Ela é símbolo de força e eternidade. Olha que coisa tremenda. Vocês sabiam que nos 3 primeiros anos de vida do cedro, eu pensei que ele crescia, isso aqui, ó. Eu pensei, nossa, ele leva 3 anos para crescer, só isso. Eu falei, muito pouco. Aí eu fui pegar uma reguinha lá, eu não sou professora de matemática. Em 3 anos, o cedro do Líbano, sabe o que cresce? 5 centímetros. Eu falei, nossa, muito pouquinho. A gente quer crescer rápido, né? Pelo menos em alguma coisa, né? 5 centímetros. Mas olha que interessante. Mas possui 1,5 metro de raízes. Nossa, é maior do que eu quase, que eu tenho 1,5 metro quase. Você imagina, quem vai arrancar uma plantinha de 5 centímetros com eu lá embaixo, inteirinha? Não vai conseguir, gente. Ninguém mata aquela plantinha, não é verdade? Eu falei, Senhor, né? Mas quem poderá, né? Mesmo jovem já se mostra firme. Cadê as jovens mulheres aí? Uhul! Mesmo jovens se mostram o quê? Firmes. Agora tem que ter um cuidado. Eu dou aula. As más conversações, não é verdade? Corrompem os bons costumes. Amém? Seu crescimento interior é bem maior do que o exterior. Depois cresce 20 centímetros por ano, chegando a 40 metros de altura. Aquela plantinha que levou 3 anos para ter isso, ela chega a uma altura de 40 metros. Tremendo ou não é tremendo? Podia até parar aqui. Já tem ensinamento. Isso aqui dá para escrever um livro, hein? Quem são os escritores aí? Dá para escrever um livro. Eu falei, certo? Vamos lá. Olha que coisa impressionante. Às vezes a igreja erra nisso aqui. Seu desenvolvimento é lento, sem pressa, sem precipitação, mas não se pode detê-lo. Aquela outra planta cresceu rápido e morreu, não foi? Só a partir dos 40 anos é que o cedro produz sementes. Quem tem 40 anos aí pode produzir semente. Só depois de 40 anos que o cedro produz. As jovens ainda têm bastante tempo, mas tem que ir crescendo, viu? Vamos lá. Eu fico maravilhada só com essa plantinha, certo? Mas pode viver centenas de anos. O cedro não depende da chuva, pois suas raízes profundas buscam água diretamente dos lençóis freáticos. Ele não precisa que chova. Não estou nem aí, fez calorão. Eu moro em Bangu, morava em Bangu. Gente, a 40 graus. Eu fui na Turquia, todo mundo morrendo. Eu muito tranquila, eu falei, eu morei em Bangu. Turquia não é nada em relação a Bangu. Entendeu? Nos tempos bíblicos, olha que coisa preciosa, gente. Nos tempos bíblicos, sua madeira era usada para construir palácios, certo? Templos, cofres e embarcações. Ele construía coisa bobinha? Não. O cedro, sabe por quê? O cedro tem beleza, perfume e força.
resiste aos desafios da água e do vento. E por isso que as embarcações eram feitas pelo cedro. É, portanto, muito confiável. Eu estava num banco outro dia e estavam 2 empresários conversando e eles falando, a gente aguardando lá, o gerente, eles falando, eu não contrato crente não é confiável. Falei, nossa. Eu falei, moço, não generaliza. Não é verdade? Crente, o senhor está falando em relação à religião ou ao cristão? Ele falou, tem diferença? Eu falei, muita. Aí já comecei a semear ali. O cara botou a bola, eu tinha que fazer o gol. Coitado, eu acho que ele se arrependeu, porque era só Jesus, tadinho do homem. Mas ele ouviu a palavra. Vamos lá. O salmista disse que o justo é... nós fomos justificados ou não fomos? Então ele diz que nós, os justos, somos justos ou não? Somos justos ou não? O justo é como o cedro do Líbano, certo? Com isso podemos ter uma ideia de que Deus espera de nós. É natural que sejamos, pela graça do Senhor, fortes. Sou pequenininha, mas sou forte. Firme, confiável, bela também, apresentando a beleza da vida cristã em nós, sendo resistentes diante das dificuldades. Nós vamos passar tempos difíceis. Está chegando o dia, está chegando a hora. Eu fui exonerada, eu funcionária pública, eu perdi o cargo e a função eu troco aí, cadê a Sandra? Quem sabe entende, se eu trocar me corrija. Eu perdi o cargo e a função de funcionária pública e de diretora de uma escola, porque eu orei na creche. Uma professora do ensino médio vai ensinar que os jovens devem se relacionar sexualmente, que quanto mais ela se relacionar sexualmente, ela vai ficar melhor. Ela pega uma camisinha, os alunos todos envergonhados, ela pega uma camisinha, coloca na boca, arreia, abre a barriguilha do aluno e põe a camisinha no pênis dele. Eu fui exonerada por orar, ela não. Vai aparecer tempos difíceis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que mundo injusto é esse, né? Deus me trouxe de volta. Usou o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. Lembra que ele muda a cor do uniforme das crianças para a cor de abóbora? Porque ele era fiel ao Deus que ele adorava lá, que era um Deus que gostava da cor de abóbora. Ele falou para a secretaria municipal lá, para a 8ª CRE, falou, mandou a professora embora, traz de volta. Deus usa até o diabo para nos trazer de volta. Quando eu digo diabo, traz até uma pessoa que não tem fé. E eu voltei com todos os direitos. E quando eu voltei, falaram para mim assim, você vai voltar debaixo de uma condição, não pode mais orar na escola. Eu falei, então não volto. Eu só estou aqui para dar oração. Um líder lá, comunitário, virou para minha diretora, minha chefe, falou, com todo respeito, dona, pegou o meu papel de volta, eu falei, o presidente da República não tira a dona Edna de lá. O governador não tira a dona Edna de lá. O prefeito, a senhora viu, que não tirou ela de lá. A senhora não vai tirar. Nós, ele era uma liderança brava lá, não tira, e digo mais, nem ela vai sair de lá. Ela só vai sair de lá quando Deus dela quiser. Fiquei olhando para o homem assim e falei, o homem não conhecia Deus. É porque eu sou forte? O pouquinho de fé que eu tenho, Deus honra. Amém? Por isso que a minha raiz tem que estar em Cristo. Não no homem, eu não tenho que confiar no homem. Eu tenho que confiar. Sabe quantas assinaturas para eu voltar? 3.000 e pouco. Aquelas pessoas que me denunciaram por eu orar, foram todas mandadas embora. Eu tenho inveja de Daniel? Você tem inveja de Daniel? Duvido. Amém? Por isso é que a gente tem que ser, porque a gente é justificado.
Ele compara a gente como o cedro do Líbano. Eu sou o cedro do Líbano. E você também. Tome posse disso. Em nome de Jesus. Somos justificados. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Ele me amou. Deus me amou. Jesus me amou. E eu tenho que tomar posse dessa justificação. Amém? E vamos lá. Me perdi. Nossa relação com Deus não dependerá de fatores exteriores, pois a profundidade será caracterizada da nossa espiritualidade. Cairão 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas não cairemos, porque temos raízes, o quê? Profundas. Interessante, né? Eu sabia que Deus era por mim, mas quando a Verônica foi usada por Deus, vocês foram usadas por Deus para tratarem sobre esse assunto. Hoje eu falo: Senhor, eu quero ter raízes firmes em Ti. Se antes eu nem conhecia tanto esse assunto na profundidade, e o Senhor já fazia muito mais, agora eu quero ter essas raízes em Ti. Amém? Vocês também não querem? Sim. Quem aqui já foi livre de situações que achava que não ia ficar livre e Deus foi e defendeu vocês? Eu acho que não sou eu. Amém? Então vamos lá. Raízes. Sua invisibilidade e importância. Quando a semente germina, ocorre um crescimento para cima. Troncos, galhos, ela vai estar falando, a Verônica, folhas, flores e frutos. E outro para baixo, a raiz. Nossa vida não pode ser apenas algo exterior, mas interior. A raiz garante firmeza, nutrição e sobrevivência para a planta. Muitas vezes enfatizamos o que a árvore produz, o fruto, mas nos esquecemos das raízes. Nos mais variados aspectos da nossa vida, valorizamos mais o que é aparente e menosprezamos o que está oculto. O fruto é muito importante, né, Verônica? Você vai falar sobre o fruto. Quem não dá fruto é arrancado, né, Verônica? Mas a sua falta pode indicar um problema na raiz. Estamos muito preocupados com as aparências, com aquilo que se pode ser visto e admirado pelos homens. Ele fala lá, né? E deles você já recebeu o quê? O galardão, né? Entretanto, nossas raízes são valores e práticas vistas apenas por Deus. Estão abaixo da superfície e precisam ser cultivadas com atenção e cuidado. Se não for assim, corremos o risco de cair, pois o peso exterior não terá sustentação interior. A raiz fraquinha segura uma árvore grande. Se ela começar a dar fruto, ela vai tombar e vai arrebentar a raiz. Concorda? Jesus disse que os fariseus valorizavam muitas orações, jejum e esmolas realizadas em público. Os discípulos, porém, foram ensinados a fazerem tudo isso de maneira discreta e às vezes secreta. Ele fala assim, interessante, né? A gente está ensinando sobre paternidade esse mês com as crianças. E Deus me deu uma surra sobre paternidade. Falei, ai, Deus, não é fácil. Ele falou assim, Jesus, ele demora 30 anos para exercer o ministério dele. Interessante, né? Jesus, 30 anos. E quando ele começa o ministério, ele fala assim, vocês quando derem esmola, não deixem a mão à esquerda, mas não pode saber o que a outra está fazendo. Quando vocês jejuarem, não ficam com aquela cara de vítima, jejuando, né? Quando também orares, entra em secreto. E ele vai falando em todas as etapas, porque o teu pai que está em secreto te recompensará. Teu pai, Jesus veio mostrar para nós quem era o pai, mas a gente precisava fazer isso em secreto. As orações públicas são ruins, não são ruins. A igreja ora publicamente, não é verdade? E Deus move através das orações públicas, mas para que as minhas raízes amadureçam, eu preciso estar lá no secreto com meu pai. É lá que eu vou desenvolver o meu crescimento. Amém? Se você não faz isso, se você é um crente que só vem aqui às reuniões, você não lê a palavra diariamente, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Eu tenho que ter a minha devocional, mas também aquela devocional por devocional não. Aí eu já fiz a minha devocional. Você não sair. Passou agora um vídeo de uma garotinha que briga com o irmão, ela tem 7 anos,
ela tem 4, e ela vai para o secreto lá. Ela abre a janela, 4 anos, fala: Senhor, guarda a minha família, Senhor. Ela vai para o secreto. E ela: perdão, Senhor, me perdoa, Senhor. O Senhor me perdoou? E ela pergunta de novo: o Senhor me perdoou? E ela não sai enquanto ela recebe o perdão do Senhor. A cortina começa a balançar e envolve ela. Ela fala: obrigado, Senhor. Ela foi para o secreto, pediu perdão pelo erro, ficou implorando para ser perdoada. A cortina envolve, ela entende que Deus respondeu a oração. Tchau, Deus, obrigado. Fechou a janela e saiu do secreto. Por isso é que ele diz que se eu não for como uma criança, eu jamais vou herdar o reino dos céus. E eu jamais vou ter raízes profundas. Vou ter? A criança crê ou não crê? As crianças foram lá buscar Jesus naquele dia, não por causa do pão, não porque precisavam ser curadas. Elas foram buscar Jesus pela pessoa de Jesus. Elas têm raízes profundas. E se eu não me tornar como elas, eu não entro no reino dos céus. Amém? E vamos continuando aqui para a gente chegar. Estamos quase chegando. Amém? O exterior é importante, mas o interior é imprescindível. Troncos, galhos, folhas, flores e frutos, se forem cortados, podem renascer a partir da raiz. Se esta, porém, for arrancada e morrer, será o fim para a árvore. E a gente não valoriza as raízes, não é? Já olhou para as raízes lá? Nem dá para olhar, tu olha para as flores, não é verdade? Mas aquelas flores têm raízes, não é? A gente tem um hábito de olhar para o que é exterior. Se a pessoa está bem vestida, não está bem vestida, é ou não é? Infelizmente. Mas Deus não faz assim. Será que o nosso cristianismo, isso eu tenho me perguntado, será que o meu cristianismo se resume ao que fazemos aqui? Será? Se for assim, nossas raízes estão comprometidas, ou talvez nem existam. Nem existam. Primeiro que você tem que ser a igreja. Eu venho a esse local para estar junto com a igreja do Senhor. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, aqui em qualquer lugar, em meu nome, ali eu estarei. Aqui eu venho adorar com vocês. Eu adoro sozinho em casa, mas eu já sou adoradora em casa. Eu venho adorar aqui também, porque é bom adorar junto, né? Ali eu não sei quem pulava mais, a Verônica, e eu no meio das duas, eu falava: vou acompanhar quando elas forem. Estava adorando. Como é bom louvar, ficar alegre na presença do Jesus. Esse local é importante, muito importante, porque é o local que a igreja se reúne. Amém? Nossa vida cristã é superficial ou profunda. Tudo isso que eu estou falando para vocês, Deus tem falado comigo. Estou no intensivão com Deus, certo? O exterior depende do interior. A falta de raiz leva à morte, conforme observamos na palavra de Jesus. A segunda raiz, que é bem menorzinha, mas eu tentei resumir, que era muita página, é a raiz do justo. Somos nós, né? Sempre que eu falar em justo, Jesus, a Bíblia está se referindo em nós. Não somos justos porque somos sem pecados, não. Somos justos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz do justo é firme e não será arrancada. Somos nós. Nós não seremos arrancados. Creia nisso. E se um dia o diabo falar para você, você fala: cala a boca, diabo. Vai falar no inferno. O fruto que uma árvore pode produzir depende da raiz que ela tem. As raízes representam uma fonte ilimitada no Senhor. O justo, olha que coisa tremenda, gente. Você que está sem fé, ou que acha que Deus não ouve as suas orações, outra mentira do diabo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui: os justos clamam, o Senhor os ouve. É só clamar. A árvore sem raiz não produz coisa alguma, torna-se infrutífera e inútil, chamada de árvore morta, e este é o desejo do inimigo. Mas o propósito do Senhor é que estejamos arraigados nele.
firmes, inabaláveis e sempre frutíferos para a sua glória. Não é para a minha glória, é para a glória do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, amém? Não tem raiz. Quem não tem raiz, lá em Lucas, vai entrar na terceira semente, terceiro coração. Apertei, colei lá, botei lá. Vamos lá. As que caíram sobre as pedras simbolizam os que recebem a palavra com alegria e assim a ouvem, contudo não tem raiz. O contrário daquela plantinha, aquela pequenininha para cima, mais grande, o cedro. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, perde o ânimo. Vão começar a acontecer os escândalos. Se você confia no homem, vai falar, não acredito que aquele homem fez aquilo, aquele outro homem fez aquilo. Olha para o Senhor. É momento de olhar para o Senhor, não para o homem, amém? Nossas raízes têm se aprofundado no solo ao ponto de nos firmar, ou estão tão superficiais, não sendo capazes de nos sustentar nas horas dos vendavais. Uma vez eu peguei uma tempestade, eu estava grudada numa árvore, eu falei, ela não vai cair, nem eu vou voar, porque era muito forte, o vento era muito forte. Aquela semente caiu entre pedras, onde havia pouca terra. Brotou rapidamente, mas por falta de raízes morreu sob o calor do sol. Jesus disse que tais pessoas creem por um tempo, elas não deixam de crer não. Elas creem, são crentes provisórios. Nossa, eu falei, eu não queria ser esse título de crente provisório não. Eu não quero ser funcionário provisório. Tem meu filho está fazendo, vai fazer para ficar efetivo, né? Todo mundo entra, mas quer ser efetivo. E por que eu tenho que ser crente provisória? O salário do outro lado é maior. Não tem raízes. Este é o caso daqueles que frequentam a igreja durante muito tempo e depois desaparecem. E aqui alguém falou sobre isso. Eu não sei quem falou e eu quero reforçar, porque Deus já começou a falar. O texto de Lucas nos mostra que há 2 momentos na caminhada com o cristão. 2 momentos. Alegria, quando a gente aceita Jesus, e tribulação. No mundo tereis o quê? Jesus falou que seria mole? Ser fiel até e tribulações. Precisamos ter consciência disso. Hoje a igreja tem pregado o evangelho, se você tem uma casa, você vai ter 2. Vem para cá achar você também. É ou não é? Se você não arruma marido, vai lá que você vai conseguir o marido. A gente não sabe qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua. Não é verdade? E quando aquelas promessas mentirosas que são feitas, não é verdade? Não que Deus não deixe a gente prosperar. Certo? Mas eu não tenho que ir para Jesus para ter prosperidade. Eu tenho que ir para Jesus pela pessoa dele. Amém? Precisamos ter consciência disso. Devemos conhecer tal possibilidade, pois o conhecimento também é um tipo de raiz que nos manterá de pé. Crescei na graça e no conhecimento. Aqueles que esperam apenas momentos de alegria se decepcionam com o evangelho e o abandonam. O dia da tentação e tribulação traz o teste para a raiz do servo de Deus. É no tempo de dificuldade que as nossas raízes são provadas, tá bom? É nessa hora que manifestamos o que somos intimamente. O vento e a tempestade nos atingirão inevitavelmente, certo? Então veremos o que existe em nós, abaixo da superfície. A primavera é a estação mais favorável para as plantas. Contudo, não há como impedir que venha o inverno. No hemisfério norte, onde a estação fria é muito rigorosa, as árvores perdem toda a sua beleza por causa da geada e da neve. Ficam com aspectos de destruição completa. Não tem folhas, não tem flores, nem frutos. Não lhe resta nem mesmo aspecto agradável ou saudável. Parecem mortas, contudo, sobre o solo gelado as suas raízes permanecem vivas. No meio dessa situação que você está passando, suas raízes continuam vivas? A minha tá.
E eu estou querendo aprofundá-las cada vez mais, garantindo que na próxima estação a árvore esteja viva, forte, bela e produtiva. Amém? A primavera vem, o inverno vai chegar. Eu posso não ter a aparência que queria ter, mas quando de novo eu vou estar com tudo isso aqui, bela e produtiva, porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Amém? Quando Jó falou sobre a árvore, estava falando sobre a sua própria vida. Ele havia perdido quase tudo o que possuía, as bênçãos materiais se foram, ele se tornou como uma árvore devastada e destruída, porém sobrevivente por causa das suas raízes. Por isso Jó sobreviveu. Imagina, ele vai começando a perder tudo, ele começa a perder tudo, e uma mulher que fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Pior que depois ele tem filho com essa mesma mulher, hein? Deus abençoe essa mulher, concorda? Bem, e eu vou dar uma paradinha aqui, para falar sobre o último assunto, nem vou continuar aqui por causa do horário. Demonstramos firmeza ou instabilidade. O cristão não pode ser nômade, mutante ou uma metamorfose ambulante. As árvores normalmente permanecem onde estão. Aí é porque alguém falou vínculos. Eu preciso estar vinculado. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz de verem pessoas bem vinculadas neste lugar. Não estão apenas vinculadas, estão bem vinculadas. E glória a Deus, crescerão, darão frutos, porque estão bem vinculadas. Nossos deslocamentos, se necessários, devem ser feitos com cuidado e oração. Se eu precisar sair da igreja que eu congrego para ir para um outro local, tem que ser debaixo de oração e confirmação. Entendido? Não é ficar mudando. Essa igreja não me agradou, eu vou para outra. Isso está acontecendo agora. Os jovens vão para o emprego, não é logo promovido, mudam de emprego. Casam com uma mulher, não dá certo, muda de mulher, muda de marido, muda de tudo. Viramos coisas descartáveis. Não há mais vínculos. E o vínculo, ele vai causar uma firmeza em nós. O ímpio pode ser como a palha que o vento dispersa, mas o justo é estável. Se você é justo, você é estável. Você cria vínculos. Muitas pessoas apresentam uma preocupante instabilidade em suas vidas. Não se firmam no emprego, na igreja, na profissão, na escola, nem no casamento. Esse modo de vida parece favorável aos propósitos do inimigo. Imagino que ele fica satisfeito quando alguém chega a essa etapa avançada da vida e não tem emprego, não tem profissão definida, nem estudo, nem recursos materiais, nem família, nem igreja. É o caso de quem nunca criou raízes. Uma pessoa assim pode até defender o valor de liberdade e independência, contudo será solitária, frustrada e fracassada. Não tem vínculo. Eu preciso dela, eu preciso dar suporte a ela, eu preciso de você, eu preciso dar suporte para você, mas eu também preciso receber o suporte quando eu precisar. Eu recebi, quando o Marcos morreu, o suporte da igreja de Brasília de uma forma muito incrível. No Rio de Janeiro, eu fui trazida para cá, ali para a casa da Verônica, fui maquiada. Hoje também, já passei por um processo de transformação aqui. Não sei fazer maquiagem, me maquiar, eu preciso até disso, das irmãs, não é verdade? Então a gente precisa, se nas coisas pequenas a gente precisa de suporte, imagina quando você teve uma perda muito grande. Mas para isso eu tenho que estar bem o quê? Vinculada. Eu preciso estar bem vinculada. E eu nem vou terminar aqui, mas eu quero falar sobre a última raiz. E essa última raiz, eu queria que você esperasse só um pouquinho. A única coisa que pode atrapalhar todas essas outras situações é uma coisa chamada, que a Bíblia chama de raiz de amargura. O último hino que cantou falou sobre o quê? Ressentimento. Quando você tem a raiz de amargura, eu vou botar aqui, Moisés alertou que no dia que os israelitas se afastassem de Deus,
uma raiz brotaria e produziria amargura e frutos venenosos. Quando decidimos fazer o que sabemos ser errado, plantamos uma semente que cresce descontroladamente, gerando mágoas e dores. Mas podemos impedir que tais sementes do pecado formem raízes. Se você cometeu algum erro, confesse-o a Deus e aos outros imediatamente. Nós tivemos um caso que a pessoa não confessou imediatamente, errou, não conseguiu. Nossa, terrível. Errou. Ninguém é melhor do que ninguém. E não há pecado ou culpa que Deus não perdoe. Não fique guardando aquilo. Confesse imediatamente. Procure uma pessoa que você confie. Confesse. Orem juntos. Amém? Mas não fique... o dicionário diz que a amargura é um sentimento ruim de sofrimento e ressentimento. Você sente aquilo várias vezes, fica ressentindo. Não é verdade? Assim como alguns alimentos deixam um sabor amargo na boca, algumas situações podem tornar a vida amarga. Todos nós passamos por tempos difíceis, não é? O problema não é a amargura, mas o que a amargura vai produzir em nós. Vou citar algumas coisas para poder... Infelicidade. A gente só vê o lado ruim das coisas. Ingratidão a Deus. Não aprecia as coisas de Deus. Você está tão magoado que você não vê o que Deus está fazendo. Ódio. Você olha para aquela pessoa, lembra a hora, a roupa que a pessoa estava. Lembra ou não? A mágoa faz isso, certo? E eu quero falar com vocês agora aqui, para terminar mesmo. É muita coisa, depois eu vou mandar tudo isso para vocês, tá bom? Vamos lá. Guardar amargura é pecado. Sabia? Eu guardei amargura durante muitos anos da minha vida, muitos anos. Meu pai violentou a minha mãe. Eu soube dessa violentação aos 10 anos. Né? Soube na escola. Alguém foi lá, não há nada encoberto que não seja revelado. E eu fui lá. A vizinha foi lá para me dar essa boa notícia. Edna, você não é filha do seu pai. Você é filha do seu tio. Eu falei, o quê? Eu saí da escola correndo, fui para casa, falei, mãe, chorando, falei, mãe, corre aqui, corre aqui. Ela falou, o que houve, Edna? Eu falei, a vizinha daí de frente foi lá na escola dizer que eu sou filha do meu tio. Minha mãe já era convertida, falou para mim assim, Edna, senta aí que a gente precisa conversar. Eu falei, nossa, maldito dia que eu nasci. Eu já sabia. Eu falei, como eu sou filha do meu tio? Ela falou, meu pai nunca assumia a casa. Já tinha 4 filhos casados. Meu pai não. É uma confusão, não sei nem o que eu vou fazer vocês entenderem. No final, não sei o que eu sou de quem. Eu sou prima e irmã dos meus irmãos. De uma família eu sou a mais nova, da outra eu sou a mais velha. É uma confusão, não sei o que os meus filhos são deles. Né? Ela falou, o seu pai nunca nos colocava numa casa. E na última casa que ele nos colocou foi na casa do irmão que era desquitado. Um dia, o seu tio, que não é seu tio, é seu pai, estava aqui. Eu estava, ele me agarrou e me violentou. No início foi uma violentação. Depois eu achei que seu pai merecia e me vinguei. Nossa, dos 10 anos aos 16 anos, eu fui a pior filha que uma mãe pode ter. A pior. Eu tinha prazer em ferir a minha mãe. Eu fui ser hippie. Aos 16 anos, eu era hippie, envolvida com drogas. Não tomei, nunca fumei. Mas eu estava no meio dos... Fui presa como subversiva, saí da faculdade presa. Tudo aquilo que eu sabia que dava desgosto à minha mãe, eu falo, vou fazer. Certo? Contraí uma enfermidade no sangue. Sangue não é fácil, né? Pelo sangue, né? Então, pela cruz, pelo sangue não, pela cruz me atraiu. Fiquei desenganada dos médicos, com uma doença no sangue, não sabia se eu tinha AIDS, não sabia o que tinha, se era câncer, ninguém sabia o que eu tinha. Eu cheguei a 32 quilos. Marcos me amava muito. Porque imagina eu, sem cabelo,
sem sobrancelha, lógico, mandou fazer uma maquiagem, que eu estava sem imagina eu sem sobrancelha, pequenininha, assim, ó, com muito ódio, certo? Fui para caminhos errados, minha mãe vira para mim, fala para mim assim, né? Edna, você tem que arrumar um namoradinho, né? Eu já não tinha namoradinho, isso o ódio que eu tinha dela. Eu falei, casar com homem? Eu vou casar com uma mulher. Homem nenhum presta. Se prestasse, não violentava a senhora. Esse era o estado. Mas um dia, o amor de Deus me alcançou. Ele me perdoou. Eu ia tudo quanto que a igreja pedia para ficar curada. Mas eu não fiquei curada. Não ficava curada. Minha mãe tinha um dom da cura. A gente não ia médica. Ela colocava as mãos sobre nós e nós éramos curados. Eu não fiquei curada. E tinha um pastor lá, que eu estava lá, era a primeira a chegar. E um dia, eu falei para Deus, foi a última oração que eu fiz. Falei para Deus assim, nunca mais eu vou orar. Mas eu confiava em Deus. Só não acreditava que Jesus era o Senhor. Mas em Deus ainda confiava. Minha mãe falou, Edna, vamos para a igreja. Eu falei, não vou mais. Eu não vou mais. Até então, com toda essa coisa ruim, eu cantava no coral da igreja, acredita nisso? Tinha cargos na igreja, com toda essa rebelião. Não era a igreja. Na igreja, eu me mostrava de uma forma. Em casa, magoava bastante. Certo? E olha o que Deus fez. Um dia ela falou, filha, vamos à igreja. Eu falei, não vou mais não. A senhora serviu esse Deus, eu servi esse Deus a vida inteira. Para quê? Ele nem me cura. A mãe aí, tenho certeza, porque ela é uma mulher de oração. Mãe, ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Se teve jeito para mim, tem jeito para os seus filhos. Estou aqui. E naquele dia eu fechei a porta do quarto, nem sabia que era um secreto, nem fiz por estar obedecendo não. Mas eu não queria que ninguém visse. Falei, Deus, é a última oração que eu vou fazer. Se Jesus Cristo é teu filho, se um dia ele morreu por mim naquela cruz, eu quero que ele seja o Senhor da minha vida. O Senhor pode me matar, mas eu quero ter alegria. Eu não tenho alegria. E eu quero que ele seja o Senhor da minha vida. Foi o melhor dia da minha vida. Aquele dia ele podia ter me matado ali. Eu estava muito alegre. Eu não pude. Eu casei com um homem que amava, ele era bonitão, meu marido, cavalheirão. Certo? Era muito azeitona para mim, padre. Casei com um homem muito digno, de caráter incrível. Eu não podia ter filhos, Deus me deu Daniela e Rafael. Nem eu nem o Marcos podíamos ter filho. Deus nos deu Daniela, que significa Deus é juiz. Quando alguém perguntava, vai ter filho? Eu dizia, Deus é juiz, ele vai julgar a nossa causa. E me deu a Rafael, que significa Deus cura. Mas não foram os melhores dias da minha vida, o dia do meu casamento. No dia que eu tive filho, o melhor dia da minha vida foi no dia que eu declarei Jesus como Senhor. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que ele fez, que eu fiz. E ali eu pedi perdão a Deus, perdoei o meu pai. Quem era eu para perdoar, né? Perdoei a minha mãe, o meu pai, o marido dela, que é uma confusão. Quando ele entrava por uma porta, eu saía por outra. E no casamento do meu irmão, ele perguntou, não vai tomar bênção com teu pai? Eu falei, cadê? Ele morreu quando eu tinha 3 anos. E foi quando ele saiu de casa. Ele falou que eu destruí o casamento dele. Meu irmão fez a violência. Eu falei, meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, eu não conseguia conviver. E no dia depois daquela oração, ele entrou pelaquela porta, eu falei, não aguento ele, vou sair. Quando eu estou saindo, Deus falou, agora você é minha filha. Você vai lá, compra um bom café e vai fazer uma ceia com ele. Eu falei, Deus, vai porque você é minha filha, você o perdoou. E quando eu cheguei e fiz o café para ele lá, botei, ele falou, Cici, ela ficou maluca? Aí não. Ela virou Bíblia? Ele era seguidor de um demônio horrível lá. Naquele dia, ele declarou Jesus como Senhor. Amém? A pessoa mais perdoada, mais beneficiada com perdão,
não é quem é perdoado. Somos por Deus, lógico, a mais beneficiada é quem é perdoada. Estou dizendo em relação ao próximo, é quem perdoa. Por isso Deus mandou que eu escrevesse esse livro, Perdão, o caminho para a liberdade. Eu seria a última pessoa que poderia escrever sobre isso. E duas coisas gravaram, foram fortes na minha vida. Eu queria, ainda tenho 10 minutos, eu não vou passar disso. Vou até sair daqui. Aí vocês vão. Tem uma passagem na Bíblia que é muito forte. Está lá em Mateus 18, que chama o credor incompassivo. Conta a história de um rei que ele era muito rico. E tinha um servo desse rei muito rico que tem uma dívida imensa com ele. E ele fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou me ajoelhar diante desse rei e vou dizer, poxa, me dá um prazo maior. A dívida era tão grande que ele não tinha condição de pedir para o rei não perdoar aquela dívida, não tinha como. Ele falou, mas eu vou pedir um prazo maior. Ele vai lá e fala, ele vai todo certinho, hein? Vai lá, se ajoelha no rei, poxa, eu vim aqui pedir perdão ao senhor, perdão não, porque o senhor prolongue o prazo para eu pagar aquela dívida. A Bíblia relata que aquele rei se compadece daquele servo e perdoa, a dívida era maior, é que eu não estou ali escrito, do que a dívida do Brasil. Ele perdoa aquela dívida imensa daquele servo. Aquele servo entra devedor, sai perdoado da dívida. Bem que eu podia falar amém, mas a história não acabou. É triste essa história, né? Porque, vou dizer por que ela é triste. Ele sai e encontra outro servo, que deve uma besteirinha para ele. Ele gruda no pescoço do cara, e no grego lá você vê isso com mais força, na tradução do grego. Ele só não mata o cara, porque senão ele não vai receber aquela porcaria que o cara devia para ele, que era pouquinho. Só que não andará encoberto, que não é revelado. Alguém viu e vai lá e fala para o rei, rei, sabe aquele seu servo que o senhor perguntou, eu vou dizer até que é o diabo aqui, a Bíblia não diz não, é o que estou falando, que perdoou aquela dívida, ele encontrou um servo que devia para ele uma besteirinha, e sabe o que ele fez? Ele gruda no pescoço do cara, está lá, o cara está na prisão. O rei fala, manda chamar. Olha, aquele servo que entrou com uma dívida que não tinha como pagar, ele sai perdoado. Ele volta de novo. E ele fala para ele, aquele rei, servo mau, eu não perdoei a você toda aquela dívida, você de igualmente não teria que perdoar também? Sabe o que o rei faz? O rei manda chamar os verdugos. Verdugo é uma palavra que em grego significa aquele que tira a confissão por meio de tortura. Ele manda chamar os verdugos, entrega aquele bondoso rei, entrega aquele servo que não perdoou na mão dos verdugos. E ele só vai sair dali quando pagar. Sabe quando ele vai sair dali? Nunca. Como ele vai trabalhar? Ele não vai sair muito dali. E Jesus explica que aquele grande rei é Deus. E quem manda entregar aquele servo que não perdoa na mão dos verdugos e lançar na prisão é Deus. Você tem deixado de perdoar alguém? Ele não encerra aí. Ele vira, os discípulos perguntam ali, como nós devemos orar? Ele fala, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como, quem é professor aqui? Esse assim como significa o quê? Proporcional. Eu perdoo a quem me tem ofendido. E continua a oração, eu quero me parar. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus não explica nenhuma frase dessa oração, não reforça nenhuma frase dessa oração, mas ele fala assim, se do íntimo vocês não perdoarem o seu irmão, tampouco vosso Deus que está nos céus vos perdoará. Se não somos perdoados,
nós somos as únicas pessoas na face da terra que anulam o sacrifício de Jesus na cruz. Nem o diabo anula esse sacrifício na cruz, mas eu anulo o sacrifício que Deus fez, dando o Filho dele, que Jesus fez, aguentando aquilo tudo, porque eu não perdoo. Sabe para onde eu vou? Toda postura, com todo o dom de pregar, com todo o dom de cantar, com todo o dom, eu vou para um lugar onde há prantos e ranger de dentes, porque eu anulei o sacrifício de Jesus. Hoje eu queria que você fosse muito sincero. Se você não consegue perdoar ninguém, você não é perdoado. E eu queria que todos nós agora baixássemos a nossa cabeça. Amém? E hoje é uma palavra de vida ou morte, para você aprofundar as suas raízes. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar para você quem você não tem perdoado. Se você sente a mesma coisa quando lembra de uma pessoa, pela ofensa que ela fez, se você ressente aquilo que ela fez, você ainda não perdoa. Você não fica sem memória. Quando você perdoa, você vai lembrar aquilo que a pessoa fez, mas aquilo não vai causar mais dor. Se isso ainda causa dor a você, você precisa pedir perdão a Deus em primeiro lugar. E depois, você precisa perdoar a quem ofendeu você, a ponto de você ficar nessa situação aí de tristeza e dor. Amém? E ser beneficiado com esse perdão.